Olá, sejam muito bem-vindos ao Mesa da Estratégia. Eu sou Mariane Soares e hoje quem me acompanha é a Franciele Barreiros. Muito obrigada, Fran. Obrigada, Mari. Nós somos sócios aqui na Sigmativa também. E hoje o que eu quero te convidar vai ter muita história, né? Desde que a gente começou, mas o foco hoje vai ser a gente falar dos diferentes tamanhos que a nossa equipe já teve, né? Desde quando éramos só nós três, até hoje que a gente tem uma equipe com mais de 35 pessoas. Então, prepara o café que a estratégia já está na mesa. Então, a gente começa contando aqui das nossas primeiras histórias. A Fran, ela tem histórias riquíssimas, porque ela está com a gente desde, né, quase que os primeiros dias, né, Fran? Sim. E são 13 anos aqui, a Sigmativa faz aniversário, ela faz também. Juntos. Foram poucos dias de diferença. E aí a gente vai começar, né, eu vou começar tirando as histórias da memória da Fran aí, de como é que foi o nosso início, né? O que tu lembra das primeiras contratações? Nem sempre foi tu que fez lá no começo, né? Sim. A gente sempre dividiu essa parte de pessoas, né? Uma época, quando o escritório era menor, era eu que fazia. Depois tu foi assumindo esse lugar, né? Então conta pra gente aqui um pouquinho de como que era trabalhar só nós três lá no início. Traga aí as tuas memórias à tona. Tem bastante recordação, bastante tempo, mas muita recordação rica, assim, do início, principalmente, né? A gente começou... Eu entrei poucos dias depois, não fazia nem 30 dias que a Sigmativa estava sob nova direção, na então Encercom, né, na época Encercom Contabilidade. E eu cheguei na Encercom, era a Mari, o Anderson e uma outra colaboradora, né? Ela estava começando com vocês. E eu fui desafiada a começar ali com eles também, né? Tava recém iniciando a faculdade de Ciências Contábeis e eles me desafiaram a fazer parte desse time pequeno ali ainda, mas eu já sabia que ia ter potencial de crescimento, muito potencial de crescimento. Desde o início ali, a ideia da Mari e do Anderson fazia com que brilhasse os olhos a gente se desafiar a começar algo do zero, né? Que foi praticamente isso mesmo, a gente começou algo do zero, né? Tanto foi novo para a Mari, como foi novo para o Anderson, como foi muito novo para mim, porque nunca tinha trabalhado na área, né? Mas foi rico porque eu iniciei na recepção, mas em semanas eu já estava sendo desafiada a aprender um pouquinho de fiscal, um pouquinho de contábil, um pouquinho de departamento pessoal, um pouquinho de societário. Então, como éramos nós três, a gente se ajudava muito, né? Para que as coisas saíssem ali do papel e a gente conseguisse entregar para o cliente ali. Então, a gente começou ali, nós três, né? Logo em seguida, essa primeira colaboradora que estava, ela precisou sair, a gente ficou uns 6 meses, nós três ali. Depois a gente viu a necessidade de trazer mais uma pessoa. Eu entrei para a operação mesmo, saí da recepção e foi contratada uma outra pessoa para a recepção e eu comecei a ajudar na parte fiscal, né? Tudo muito manual ainda, todas as notas bipadas ali. Nossa, com uma leitora, não existia importação de nada ainda, né? A gente tá falando de 13 anos, não é muito tempo, mas em questão tecnológica a gente teve muito avanço, né? Então, era tudo somado na calculadora, nota por nota, então, malotes imenso, com muita documentação física. A gente tinha um arquivo ainda, né? Que hoje nem, na nossa sede aqui, nem existe mais arquivo, né? Nem espaço para arquivo. Não tem espaço para arquivos, então lá a gente tinha uma sala só de arquivo, então tudo muito manual ainda, só que a gente com 3 pessoas e depois logo em seguida 4, a gente conseguiu avançar 1 ano assim, né, operando, conseguindo atender os clientes, mas depois desse 1 ano a gente precisou aumentar nossa equipe, a gente precisou pelo menos ter uma pessoa por departamento para a gente conseguir entregar com mais qualidade, né. Então, nosso segundo ano, a gente já fez a troca de espaço, né? Sim, a gente participou de muitas mudanças. Gente. Mudanças, tem bastante mudança na bagagem. Um episódio aqui só de mudanças. Só de mudanças, né? A gente
viu a necessidade de ir para uma sala maior, né? Porque a sala que a gente estava já não comportava mais. Se a gente fosse ampliando o nosso quadro, a gente foi para uma outra sala maior e a gente já começou ali a segmentar o escritório em departamento. Começou a ficar muito mais visível a responsabilidade de cada pessoa dentro de um departamento, né? Então, a Mari era departamento contábil e gestão, né? Desde sempre. O Anderson era departamento pessoal e societário. Ele fazia esses 2 departamentos, eu estava no fiscal e a gente teve outra recepção e depois a gente precisou, o fiscal, como sempre, é um dos departamentos que mais demanda volume, né? Então, mais demanda mão de obra, a gente teve que trazer um outro colaborador para o fiscal. E daí começou um outro colaborador para entrega, que o Anderson já precisou conseguir dividir isso, né? Serviço de prefeitura com um outro colaborador. E aí começamos esses desafios de contratação, né? A Mari, desde o início, sempre foi ela que fez essa contratação, mas a gente era muito aberto, porque a gente estava sempre, desde o início, junto, então sempre tinha, o que tu acha? Fiz essa entrevista, a gente sempre entrava em consenso junto, né? Das contratações. Lá no começo, muito ainda por feeling, né? Muito por feeling. Muito por filho, até a gente criar e começar a adaptar realmente um processo de seleção, foram anos de aprendizado, né? Empresário, ele vai aprendendo com os erros, com os acertos, né? E isso, até certo ponto, ele vai te trazendo uma bagagem para hoje tu ter uma contratação cada vez mais assertiva, né? Mas, graças a Deus, a gente nunca teve contratações tão errôneas assim, né? A gente tem que agradecer que todo mundo que passou aqui somou, assim, bastante. A gente, graças a Deus, não teve muitos problemas em crescer a nossa equipe. Não foi tão desafiador, assim, lá no começo. Porque também era a movimentação era pequena, assim, né? A gente contratava 2 pessoas por ano, né? A gente estava recordando que a nossa equipe começou a ficar maior, a criar bagagem, né? Criar massa, foi no nosso 3º ano. Nosso 3º ano a gente teve a nossa segunda mudança, né, Mari? Verdade. Então, viemos pra casinha de madeira. A cada ano uma mudança, praticamente, né? Mas foi no finalzinho do 3º ano, já entrando pro 4º ano de Encercom, né? A gente teve a aquisição da nossa sede própria. Então, a gente foi evoluindo, né? E conseguiu adquirir a sede nova. E quando a gente veio para cá, mudanças, reformas, né? Parede, tira a parede, bota a parede. Era uma casa, uma estrutura de madeira, era uma casa que a gente precisou adaptar ela para ela ser um escritório, né? Essa adaptação, ela levou anos, tá? Na verdade, a gente saiu adaptando a casa ainda. Todos os anos, toda a equipe que foi crescendo, existia uma reforma no espaço ali para poder comportar de forma confortável, né? Mas essa virada de chave, realmente, da nossa equipe sair de 6 pessoas, né? Para uma equipe que hoje a gente tem 33 pessoas, por aí, a gente foi na aquisição do nossa nova unidade, né, de Garopaba, e que de 70 e poucas empresas, a gente teve que dobrar a nossa carteira, né, Mari? Com mais 73 clientes que vieram da aquisição do escritório de Garopaba, aí foi desafiador, né? Porque a gente tinha uma equipe que graças a Deus, abraçou a causa, né? Então, fez valer, vestiu a camisa e todo mundo conseguiu entregar de um mês para outro, mas a gente precisou daí para frente aumentar o nosso time de forma significativa, para conseguir dar conta, né? Então, hoje a gente tem gente da nossa equipe que são desse momento, né? A gente está comemorando esse ano, esse marco em questão de colaboradores também, colaboradores que estão completando 6, 5 anos, que chegaram nessa virada de chave significativa aí pra gente em questão de contratação. E daí veio o segundo desafio, né, que era também gerir uma equipe fora do espaço aqui de Paulo Lopes, né? A gente começou a ter uma equipe em Garopaba que a gente precisava conciliar, né? Conciliar a contratação de pessoas que estão aqui abaixo dos nossos olhos, né? E também criar uma maturidade de gestão, né? Que a gente também precisa confiar e gerir pessoas de longe. Então, foi um desafiador para a gente também nisso. Uma equipe que também foi evoluindo aos poucos, né? A intenção lá de Garopaba nunca foi ser o nosso centro de custo de operação,
mas sim o nosso centro de atendimento, né? Então, a gente tem colaboradores hoje lá, mas com foco mais no atendimento, e a gente trouxe a operação mais aqui para Paulo Lopes, né? Que fica mais fácil de administrar a rotina. Mas foi um salto também bem marcante na história, né, Mari? E o que que tu vê, assim, que a gente fez, óbvio, em 2021 do Limão à Limonada, né? Tu falando aí algumas memórias, né? Me vinham à cabeça. Mas o que tu sente que foi a nossa mão acertada em relação às pessoas, principalmente, que fez dar certo a gente ter um time de atendimento lá, logo depois ter outro time de atendimento em Floripa, né? E a nossa operação ter ficado aqui. O que tu considera que foi crucial a gente ter pronto, a gente ter montado, enquanto éramos só Paulo Lopes, que a gente conseguiu disseminar com facilidade para as outras unidades? Primeiro, a gente teve que criar uma maturidade muito grande na gente mesmo, né? De se desafiar também a saber administrar pessoas de longe e criar um pouco de confiar realmente, né? Já é uma característica mais tua do que minha, né, Maria? Facilidade de delegar, né? Sim. Tu sempre teve essa facilidade de delegar, de confiar as pessoas fazerem as outras coisas, algo que eu já trabalho um pouco mais, né? Mas esse fato de conseguir delegar, tu foi planejando, né? Tu foi conseguindo, foi disseminando coisas na parte de gestão pra gente que facilitou isso. Procedimentos de operacional de desenvolvimento, POP, isso a gente fala muito hoje de POP, mas a Mari implantou lá em 2018, 2019 aqui dentro, né, Mari? Claro que a gente está sempre em processo de melhoria, mas foi algo que ela trouxe na época lá que a gente disse, mas para quê, né? E faz todo sentido, porque quando tu tem uma equipe maior, equipe em outros lugares, tu precisa ter esse processo mais desenhado para que ele flua. E quando a gente pensou lá, vamos ter uma equipe de atendimento em outras unidades e deixar a operação aqui, é porque a rotina a rotina hoje opera mais redondo quando a gente está com o líder aqui ou um gestor que possa acompanhar essa rotina. E não é por isso que as equipes de atendimento que estão nas outras unidades não executam demandas, elas também executam, né? A gente tem a equipe de Garopaba, de Florianópolis, Palhoça, que a gente também tem, elas operam também, mas o foco principal de lá é o atendimento, né? Então, a maturidade da gestão, de já ter visto coisas com antecedência, né, de trazer procedimentos padrões, né, de como que vai gerir uma equipe, fez com que a gente conseguisse ampliar de Paulo Lopes para outras unidades com um pouco mais de segurança. A ideia sempre foi que a gente fosse visto de fora como uma empresa só, né? E não com 4 unidades separadas e cada uma funcionando de um jeito, né? Então, os 3 primeiros meses em Garopaba ficaram sob minha responsabilidade, né? Eu estava vivendo um momento difícil, o luto do meu irmão, mas eu precisava assumir e fazer daquele limão a limonada. Então, todos os dias quando eu sentava lá para trabalhar, né, e os 3 primeiros meses foram diretos comigo, o que eu pensava e agora? Como é que eu vou montar uma estrutura que de qualquer lugar as pessoas possam acessar o mesmo sistema, as mesmas informações e, apesar de tudo, se sentirem em um único lugar? Né? Então, a gente sempre tentou com que todo mundo se sentisse na mesma empresa, né? Na mesma página. Isso é bem difícil, bem desafiador hoje que a gente tem 4 unidades. Né? A gente sabe que às vezes quem está um pouco mais próximo é mais fácil. Né? A gente hoje criou mecanismos, né, para que essas pessoas se sintam mais próximas. A gente tem o dia do treinamento, que junta todo mundo. Uma vez por semana as pessoas vêm trabalhar no escritório de Paulo Lopes, quando a gente tem mais lugar para caber todo mundo, né? Então, tem o café dos aniversariantes, que junta todas as unidades, né? Tudo que a gente vai fazer em relação a colaboradores, a gente faz pela nossa ferramenta de comunicação interna, para que todo mundo possa participar, né? Então, essa visão de pessoas, ela teve que ser construída e ela foi aumentando ao longo do tempo para que a gente pudesse continuar com a mesma essência de quando a gente começou, né? Então, pequenas coisas que a gente fazia lá quando éramos só nós 3 ou, né, as 4 primeiras pessoas, que era sentar, tomar um café, descontrair, fazer uma coisa diferente, né? Então,
na nossa memória aqui existem vários registros de vários momentos que a gente teve essa presença, essa união, né? Essa aproximação da equipe. Quando a gente era pequena era fácil fazer isso, né? A gente dava conta de fazer tudo. Mas é algo que ficou na nossa cultura, né? Exato. Hoje né? veio de nós três ali. A gente tem registros bem engraçados, porque nosso café sempre era compartilhado com alguma coisa pra gente tomar café, então tinha conversa, tinha troca. E conforme a gente foi crescendo, isso virou cultural aqui dentro, né? Esses momentos de parar, compartilhar algo de bom. Tanto que hoje a gente diz que para entrar na Sigmativa, a pessoa tem que pagar uma prenda, né? O primeiro café, ela tem que pagar um bolo, um salgadinho, pra gente parar toda a equipe e ir lá tomar um café, o café da integração que a gente diz, né? E isso vem de lá de trás, né? É um momento que traz todo mundo para compartilhar aquele momento, para dar boas-vindas, né? E por mais que a gente cresça, né? Hoje a gente tá com 30, a gente consegue ainda fazer isso. É algo tão cultural que é natural que isso ainda exista, né? Quando alguma rotina, vira cultura da empresa, qualquer pessoa que entra já vai naquela leva junto e vai fazer parte daquilo com sucesso, assim, a gente não precisa forçar, a pessoa quer fazer parte daquilo, né? Tem os mais agoniados, tem aqueles que conseguem esperar um pouquinho mais de tempo. Que demora mais um pouquinho, mas todo mundo gosta, é um momento bem, bem prazeroso, assim, que todo mundo fica esperando e cobrando, né? E são coisas que a cultura da empresa, quando é forte, ela vai naturalmente, não precisa de ninguém forçar que isso aconteça com naturalidade, ela vai acontecendo. Então, essas partilhas, essas trocas, as pessoas lembrarem de outros colaboradores que não estão aqui, eu fiz alguma coisa, vou mandar para outra pessoa, porque realmente é uma equipe só, e o espaço físico não ser o mesmo que está compartilhando todo dia, mas as pessoas que estão em outras unidades, para quem está aqui também, é natural, ela está no cotidiano. É como se ela estivesse aqui, ela tá naturalmente naquele cotidiano do dia a dia da equipe, né? Tem aquilo que a tecnologia não é tão boa, mas tem aquilo que a tecnologia é muito boa e que ajuda a aproximar as pessoas nesse sentido, né? Então, tem pessoas em outras unidades que fazem parte de outros departamentos, né? E que elas precisam conversar com o time com frequência. Então, isso aproxima todo mundo, né? Essa rotina diária de troca, né, nos rituais aí que a gente tem de reunião, né? Nos 1-a-1 que são feitos aí para a equipe. Então, tudo isso vai trazendo essa aproximação para as pessoas da equipe para ajudar, né? E hoje em dia, como virou cultura, né? A gente não precisa mais fazer força para que aconteça, né? As pessoas mesmo puxam, cobram lá quem não trouxe o bolo ainda, né? Mas tudo isso é de uma forma muito sutil, muito tranquila. Leve. Né? Leve, exatamente. E aí a gente está agora, faz o que, Fran, que tu começou a fazer as contratações? A contribuir com as contratações, não fazer diretamente. Uma época tu fez sozinha, né? E agora a gente está repassando a corresponsabilidade, né? Compartilhando a responsabilidade, né? Com a liderança. Então, a Fran, ela ficou aqui uns 2 anos, eu acho que na transição entre DP e RH. Isso, E aí, quando a gente se deu por conta de trazer a Fran 100% para RH, a gente disse, não, pera, não sou eu que tenho que fazer. As contratações. Né? Então, as regras para que o RH funcione, que o DP funcione em conjunto com isso, estão na minha mão e eu estou aqui para orientar agora a liderança para que eles tenham autonomia para fazer. Conta um pouquinho para mim o que tu tá achando disso. Então, foi um desafio, né? Já fazem 4 anos. Que tu tá contratando? Que eu tô nessa transição de RH, de sair do DP, de operacionalização, faz fazer 4 anos. Então, eu saí dessa transição, né, fui largando o meu filho, que era o departamento pessoal, e formando uma outra pessoa para que assumisse isso, e naturalmente fui me desenvolvendo para ter um RH, consolidar um RH dentro da Sigmativa. As contratações em si já fazem 2 anos mesmo que eu executo elas praticamente sozinha, né? E é desafiador porque
é algo novo, o departamento pessoal não lida com essa parte de pessoas, né? Eu tive que desenvolver uma outra habilidade que eu não tinha antes, que é essa facilidade de tentar coletar numa conversa as habilidades da pessoa, se realmente aquilo que ela está falando é o que ela realmente vai trazer para o cotidiano. É quase que decifrar uma outra pessoa numa conversa de 20, 30 minutos, que geralmente é uma entrevista, né? Não se passa muito mais do que isso. Tu conseguir decifrar se aquela pessoa tem um perfil ideal para a vaga que você quer e muito mais o perfil ideal para a empresa, né? Porque às vezes já aconteceu de eu identificar um perfil ideal para a vaga, mas não era uma pessoa que estava ligada à nossa cultura. Então era uma pessoa que facilmente ela descolaria da empresa. Então a gente tem que olhar para os dois lados, né? A parte de perfil profissional, sim, mas também a parte cultural, porque uma pessoa que não está ligada com a cultura, ela acaba não evoluindo ou também até afetando a cultura interna da empresa, né? Sim. A gente pode acontecer isso, de aquela pessoa ter uma cultura tão forte, diferente do que a gente tem trabalhado aqui, que pode levar para outro caminho. Então, o desafio do RH realmente é esse, né? Tu conseguir desvendar se aquele perfil é ideal tanto para o profissional quanto para a parte de pessoas e cultura da empresa. E foi desafiador e agora estou compartilhando essa responsabilidade com os líderes aqui da Sigmativa, porque nada mais enriquecedor do que o líder querer que aquela pessoa também faça parte do time dela, né? A partir do momento que a gente contrata com o que a gente acha de ideal, né, acreditando que é o ideal para a Sigmativa, mas o líder não acreditando que aquela pessoa é a pessoa ideal, a gente criava uma barreira de responsabilidade. Não é responsabilidade minha essa contratação. Até onde eu tenho que dar o meu sangue para essa pessoa funcionar aqui dentro, entregar. Né? A partir do momento que eu compartilho, eu dou o meu feeling, né? Eu dou a minha opinião, mas eu também ouço a opinião deles. E é a palavra final. Se eles acham que não é a pessoa ideal para o time dele, a palavra final é dele, porque a gente vai cobrar dele esse desenvolvimento, né? Para que ele entregue e ele desenvolva essa pessoa para ela entregar no final do mês o que precisa ser entregue. Então é um desafio também novo que a gente está adotando, mas já posso confidenciar aqui que tem colhido bons frutos, né? Tem sido positivo esse novo formato de ouvir mais o líder na hora da contratação, porque a gente sentiu que eles se responsabilizam mais por aquela pessoa aqui dentro, né? Para que ela realmente entregue o que precisa ser entregue. E aí a gente tem também um reflexo de quando o desligamento tá para acontecer, antes que isso aconteça, já foi feito tudo que poderia ter sido feito para que o desligamento fosse evitado. Então, eu já estou com todos os feedbacks em dia, já foi pontuado o que precisava ser pontuado. Se realmente teve que acontecer o desligamento, estava claro para a pessoa por que ela estava sendo desligada. Né? Não tem surpresa no final ali, nem para a equipe, nem para o líder e nem para quem, infelizmente, a gente acaba tendo que desligar, né? Exatamente. Porque tem um acompanhamento mais próximo ali e o líder também fica responsável de dar um feedback pra gente ali, se a pessoa tá entregando ou não, porque ele sabe que ele nos ajudou a contratar. Então, ele também se sente parte fundamental de estar dando esse feedback no acompanhamento daquele colaborador. Um outro ponto aqui que eu queria trazer também, Fran, é em relação ao onboarding que a gente faz com as pessoas que começam a trabalhar com a gente aqui na Sigmativa. A gente já faz há alguns anos. Ele começou de uma forma bem simples, né? Mostrando as dependências do escritório, recebendo a pessoa, acolhendo ela, apresentando bem brevemente como era a empresa, para depois a pessoa começar de fato na função dela, né? E ao longo dos anos a gente foi evoluindo para o que a gente faz hoje, né? Que envolve muito além de só a equipe e sim de todos os departamentos, né? Para que a gente possa ter essa acolhida e essa recepção, que a pessoa se sinta bem aqui dentro e que ela esteja disposta, já pegando um pouco da cultura, né, de como ela deve se sentir aqui dentro. Então, o que tu tem achado desde o momento que a gente começou
a forma como a gente está entregando o onboarding hoje, óbvio que sempre vão existir pontos de melhoria, né? Porque a excelência ela está sempre a 1 metro de distância da gente, então cada passo que a gente dá é um para trás que ela vai. Mas conta um pouquinho aí desde que a gente começou os onboards, como a gente foi melhorando ao longo do tempo e o que tu percebe nas pessoas que hoje é tu que conduz isso pra gente, né? Aquele termo que o Anderson usa bastante, primeiro a gente começa e depois a gente melhora, foi assim que começou o nosso onboard, né? Antigamente era só uma admissão, um processo normal de entrevista, de colher os dados para cadastro, né? E notificar o início certinho. Antes era esse procedimento que é o que geralmente as empresas menores adotavam. Só que a gente foi sentindo falta de algo maior, né? Então foi tendo como você falou ali, mencionou, né? Foi apresentando o time, apresentando o estabelecimento, né? Depois mostrando a estação de trabalho, né? E depois foi começando a ter um momento que a gente para aqui, o primeiro dia da pessoa, a gente sempre fala, é a ambientação. A pessoa vai se ambientar, não é um dia para ela trabalhar realmente, é um dia para ela começar a se situar da rotina dela. Então, hoje, como que funciona o onboard da Sigmativa, né? A gente faz uma apresentação desde o começo da história da empresa até onde a gente chegou hoje, depois regras internas, né? Regulamento interno, rotina, conceitos de departamento que a pessoa precisa saber, como que funciona o sucesso do cliente, o atendimento, quais são as nossas métricas, financeiro, impacta no cliente, então todo mundo precisa saber também. Então, o nosso onboard hoje é 1 hora de conversa entre eu e a pessoa aqui nessa sala, onde eu tenho uma apresentação que eu mostro, tem um roteiro que eu sigo aqui, né? Que é contando a história, porque eu sempre começo os onboard falando assim, eu acho que ninguém vai vestir uma camisa de algo que ela não conhece. Eu não vou torcer por um time que eu não conheço a história, que não faz sentido para mim. Então, eu sempre apresento aqui para ele a história para que ele entenda o contexto de onde a gente surgiu, para aí sim ele sentar lá na cadeira dele, na estação de trabalho, e fazer sentido ele estar aqui, né? Ele entender o porquê que ele está aqui. Então, começo com o conceito da história, onde que a gente surgiu, as nossas expansões, né? Depois eu vou entrando um pouquinho para a questão de regras internas, que eu acho que eu não posso cobrar nada de alguém que eu não apresentei. Então, o primeiro momento é o momento que eu preciso apresentar para ele como que funcionam as nossas regras, né? Eu até não uso o regulamento interno, que o nosso é o manual do colaborador, né? Porque traz de forma mais leve a forma como que a gente deve conduzir o nosso dia a dia aqui na empresa. Então, eu apresento pontos mais importantes do manual do colaborador para ele, depois ele recebe um exemplar ali para ele ter acesso completo e entrego depois desse momento um singelo brinde de boas-vindas, né? Que são personalizados da Sigmativa. Uma caneca, uma squeeze, uma garrafa, caneta, chaveiro, que faz toda a diferença. A pessoa, eu sempre recebo um elogio assim, que bom que pensaram em mim, obrigada, porque faz muita diferença tu chegar no lugar e tu ser recepcionada que seja um chocolate, mas um mimo de boas-vindas, né? Que a pessoa se sinta acolhida. Então, a gente monta com bastante carinho essa caixa. Já deixo tudo pré-definido aqui, contratos assinados, tudo certinho, porque a pessoa, quando eu começo a apresentar, ela já entendeu um pouco de como que é a nossa cultura, né? Aqui ela já teve um pouco de choque de cultura da empresa. Depois eu tenho o cuidado de apresentar todos os lugares aqui onde ela vai trabalhar, apresentar um por um cada pessoa para aquele novo colaborador e depois mostrar a estação de trabalho. Só que aí, nesse momento, eu sempre trago o líder para essa integração também. O líder vai fazer a segunda parte do onboard, que daí ele mergulha realmente um pouco na parte conceitual do departamento, né? Explicando um pouquinho de termos, né? De como que funciona. Então, como eu falei, o primeiro dia é todo de ambientação e de preparo realmente, né? Quando a pessoa vai para a estação de trabalho dela, que já está toda esperando ela, configurada com os logins, né? Com todos os equipamentos prontinho, ela já está um pouco inserida na rotina, no que ela precisa fazer e na empresa como um todo.
Tem onboardings nossos que estão levando, né? O acompanhamento, ele precisa acontecer, Isso. né? São implantações que a gente tem feito agora. A rotina do feedback lá com 30 dias, como é que tá a evolução, depois com 60, né? Com 90 dias, que é quando termina o período de experiência, para a gente entender também se aquela pessoa está evoluindo conforme a gente espera que ela esteja evoluindo. E esses primeiros 30 dias que a gente tem de acompanhamento, eles são de extrema importância para que a pessoa, através do líder, consiga se sentir totalmente ambientada com o que ela vem fazer dentro do departamento. Para a gente terminar, o que tu pensa, assim, reduz a tua trajetória hoje a uma palavra, desde o primeiro dia que a Fran entrou na Sigmativa até hoje. O que mais foi impactante da Sigmativa na Fran? Pergunta difícil. Não é difícil, porque eu sinto isso, né? Para mim, a palavra que é a Fran para Sigmativa é pertencimento. Desde o primeiro dia, eu me sinto pertencente à Sigmativa. O que eu faço, né, é muito além de querer só o trabalho. Eu realmente me sinto pertencente à empresa. Então, tudo que eu faço, eu me entrego inteira, assim. Então, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu cheguei para entregar. E é isso que eu tento trazer quando eu faço os onboard para as outras pessoas, que as pessoas também tenham esse sentimento pela empresa, de se pertencer a isso. O que eu faço é para mim e para a empresa, para que a gente cresça e evolua junto. O que era eu 13 anos atrás, né? O que eu sou hoje, o que eu conquistei. E tudo isso é reflexo de eu ter me sentido pertencente à empresa. Então, essa é a palavra que eu sinto, que eu realmente me defino como hoje na Sigmativa. É muito gratificante ouvir isso, né? Da primeira contratação formal que a gente teve e hoje não, já há alguns anos nossa sócia, né? Então, é uma parte importante para a cultura da empresa, né? Foi o teu pensamento, o teu pertencimento, né? E fazer com que as outras pessoas que entrassem aqui também tivessem essa visão, né? Então, eu sempre pensei, eu tô soltando essa parte, mas eu tô soltando para quem representa mais do que eu represento para as pessoas, né? Então, sempre foi algo para mim muito claro, porque eu tinha certeza que boa parte da cultura que a gente tem implantada aqui dentro vem de ti, né? Então, esse relacionamento começou lá atrás e a gente precisa entender e valorizar tudo isso, né? Então, é algo muito forte para mim, muito claro de que a cultura da Sigmativa tem a Mari, sim, não tenho dúvida disso, mas também tem muito de ti lá de trás, né? Dos 13 anos que a gente tem aqui de história, quase 14 Sim. já, né? Então, a gente viu muito da vida uma da outra, né? Profissionalmente, realmente éramos lá atrás outras profissionais, né? E daqui para frente o que a gente vê é que a gente vai precisar cada vez mais entender de pessoas para que a gente consiga executar ainda melhor, né, o nosso trabalho, que é ter uma equipe forte, uma cultura muito forte, né? E ontem eu estava fazendo uma reflexão e ainda trazia essa sensação, né? Cara, a gente tá tendo, ainda com tantas pessoas, o mesmo sentimento, o mesmo prazer, a mesma vontade, o mesmo carinho de entrar no escritório todo dia que a gente sentia quando éramos só nós três, né? Então, isso para mim é o principal motor que faz com que eu queira dá para crescer ainda. Vamos fazer mais, porque as pessoas que estão aqui merecem o nosso esforço, né? Então, é com todo esse carinho que a gente vai encerrando a nossa conversa sobre o crescimento, né, da nossa equipe de pessoas, mas não podia ser com outra pessoa, né? Tinha que ser contigo. E é por isso que a estratégia sempre está na mesa. Fiquem atentos.